E também coloca a direita fora da eleição de 2026, porque continuará o STF poderoso a ponto de fazer o que o Flávio Dino está fazendo, abrindo inquéritos relativos à pandemia, para depois acelerar e condenar vários favoritos ao Senado. Esse é apenas um trecho do forte discurso do Eduardo Bolsonaro, que interpretou o plano da esquerda de tirar de vez a direita das eleições de 2026. Assista ao vídeo até o final. Nós vamos te mostrar o forte desabafo e alerta de Eduardo Bolsonaro na íntegra. O aviso caiu como uma bomba. Eduardo não poupou críticas e afirmou, de forma categórica, que o Supremo Tribunal Federal, sob o comando polêmico do ministro Alexandre de Moraes, tem transformado a vida política em um verdadeiro campo de batalha desigual. Segundo ele, enquanto figuras ligadas à esquerda atuam livremente, milhares de cidadãos da direita, incluindo políticos, manifestantes e até mesmo pessoas comuns, seguem sob o peso de processos, inquéritos e condenações que podem impedir qualquer possibilidade de participação de eleições futuras. Estamos diante de uma escolha histórica, disparou Eduardo em tom grave e desafiador. Ou aprovamos a anistia ampla, geral e irrestrita, ou teremos em 2026 eleições de fachada, sem equilíbrio, sem oposição de verdade e sem democracia real. E aqui entra um ponto explosivo do discurso. Eduardo denunciou a tentativa de parte do Congresso em empurrar uma falsa solução para a crise, a chamada dosimetria das penas. Essa proposta, segundo ele, seria apenas uma maquiagem para manter tudo como está. Não se enganem, a dosimetria é uma farsa. É apenas a forma elegante de dizer que milhares continuarão condenados e a direita seguirá fora do jogo, afirmou. Com isso, Eduardo lançou um aviso duríssimo aos colegas parlamentares. Quem apoiar esse caminho estará assinando embaixo da perseguição política e entregando o país a um sistema de partido único disfarçado. Para ele, o Congresso precisa escolher se ficará ao lado da democracia ou se renderá ao que chamou de regime de exceção imposto por decisões abusivas. A fala incendiou os bastidores. Deputados da oposição aplaudiram com entusiasmo, enquanto governistas preferiram manter o silêncio constrangido. Nos corredores, o clima era de tensão máxima. Afinal, Eduardo tocou no ponto que todos evitavam dizer em voz alta: a possibilidade real de a direita não conseguir disputar as eleições de 2026 de maneira justa, e não parou aí. Eduardo deixou claro que esse não é um debate apenas sobre lideranças políticas. Ele lembrou que centenas de brasileiros comuns que participaram de manifestações ou expressaram suas opiniões continuam enfrentando perseguições judiciais e financeiras. Se não houver anistia, não é só a direita que perde, é o povo brasileiro que será condenado ao silêncio, afirmou. O impacto desse discurso é devastador. Para alguns analistas, trata-se do alerta mais grave já feito pela direita nos últimos anos. Para outros, é uma forma de pressionar o Congresso a agir rapidamente, antes que seja tarde demais. Mas uma coisa é certa, a fala de Eduardo acendeu o alerta vermelho e colocou em xeque o futuro do próprio sistema democrático brasileiro. Agora, todos querem saber como o Congresso vai reagir. Os parlamentares terão coragem de aprovar a anistia ampla e enfrentar o STF, ou vão recuar e aceitar que 2026 seja uma eleição controlada, sem equilíbrio e sem oposição de verdade? Enquanto essa resposta não vem, uma certeza já domina Brasília. O discurso de Eduardo Bolsonaro será lembrado como um divisor de águas, um chamado urgente, um grito de alerta que não pode ser ignorado. E atenção, você vai assistir a fala completa de Eduardo Bolsonaro na íntegra. Todas as palavras, cada detalhe, sem cortes, sem edições. Somente a anistia pacificará o Brasil. No entanto, a nova estratégia daqueles que querem acabar com a anistia e aprovar a chamada dosimetria é lutar pelos destaques. O que isso significa? Significa aprovar o texto base do Paulinho, da Força, com essa tal dosimetria, e nos destaques lutar para que seja aprovada a anistia verdadeira. Só que isso daí está, no mínimo, equivocado, para não dizer mal intencionado. Os deputados que defenderem a estratégia de lutar pelos destaques, a fim de se alcançar a anistia, estão mentindo para você. Ou, ao menos, na melhor das hipóteses, mordendo a isca dos opositores da anistia. Porque nós não teremos votos para aprovar os destaques. No entanto, você só analisa o destaque se tiver aprovado o texto base da dosimetria. Esse sim que pode ir adiante e certamente passar longe de pacificar o país. Condena ao exílio perpétuo todos aqueles perseguidos pelo Moraes que estão hoje fora do país. E também coloca a direita fora da eleição de 2026, porque continuará o STF
poderoso a ponto de fazer o que o Flávio Dino está fazendo, abrindo inquéritos relativos à pandemia, para depois acelerar e condenar vários favoritos ao Senado, que cairão na lei da ficha limpa e não poderão votar a favor de impeachment de ministro do STF em 2027. Esse cenário também, por óbvio, não faz com que um presidente tenha poderes para realmente colocar adiante uma anistia. Cobre o seu deputado. Dosimetria, não. Destaque, não. Só anistia no texto base, sim.